Vamos virar a página nessa segunda metade de Canelada, falar sobre o Flamengo. Eu não sou pilhado, mas como diria o nosso pilhado, vamos falar do Flamengo. Vamos falar do Mengão, do rubro-negro, que entrou em campo hoje também pelo Mundial de Clubes, o Intercontinental, mas é Mundial de Clubes, né? Vamos falar a verdade. Jogou contra o Cruz Azul no Derby das Américas, Fabrício. Mais um título, mais um título para conta do Felipe Luiz. Ganhou o Derby das Américas e agora está classificado para a semifinal. Olha o hino. Olha o hino do Mengão aí, ó. Olha o hino do Mengão. Nessa hora o pilhado tá na casa dele assistindo Canelada. Arrepia. Arrepia. O Flamengo que venceu o Cruz Azul 2-1. O Arrascaeta jogando muita bola. Definiu o jogo para a equipe do Flamengo que agora disputa a semifinal contra o Pirâmides do Egito, que também vale um título, a Copa Challenger. E aí, se passar do Pirâmides, vai para a grande final diante do Paris Saint-Germain. Boa vitória do Flamengo, Piperno, que mais cansado, né? A gente foi passando ao longo da programação da Jovem Pan nesses últimos dias a diferença do número de jogos do Cruz Azul para o Flamengo. O Cruz Azul mesmo pegando esse recorte do começo de temporada mexicano, esse segundo semestre de 2025, o Flamengo nessa reta final, o Flamengo ainda assim fez mais jogos, mesmo pegando só esse recorte de julho a dezembro. O Flamengo mais desgastado, jogou até agora o Campeonato Brasileiro também, o Cruz Azul também teve definição importante pelo Campeonato Mexicano, pela Apertura, mas ainda assim o Flamengo, com esse desgaste, conseguiu fazer um jogo também correto, né? Um jogo para ganhar e se classifica para a semifinal do Mundial de Clubes, Fábio Piperno. Exato, o Flamengo fez um bom jogo, né? Especialmente na primeira metade do primeiro tempo e depois disso na segunda etapa, quando aí sim ele envolveu o time mexicano, né? O Flamengo não tem nenhuma culpa sobre as precariedades que o time do México exibiu hoje. Não é um timaço que você fala, puxa vida, de 11 a 11 só tem jogador bom, é esse time que eu queria para mim. Não é isso, né? Não se trata disso, embora seja uma equipe com grana. A gente sabe como os grandões do México recebem aí poupudos aportes aí de investidores e com isso, então, eles têm conseguido, especialmente nesses últimos dias, fortalecer muito as suas equipes, né? E com o Corinthians não foi diferente. E assim, aliás, com o Corinthians, enfim, o Flamengo agora com o Cruz Azul, né? E eu acho que, mais uma vez, o Flamengo se mostrou muito, mas muito competitivo. O Flamengo conseguiu dosar o jogo. O Flamengo teve um início melhor, pressionou o time mexicano cometeu uma falha grotesca, enfim, o primeiro gol meio dinizista aí, saiu jogando errado e tal, o Flamengo fez o gol. Uma entregada bizarra, né? Bizarra. Depois da metade do primeiro tempo, o Cruz Azul equilibrou o jogo, empurrou o Flamengo para o campo de defesa e jogando bem, jogando com toques curtos, bola de pé em pé, o time saindo em bloco. Viu só, Palmeiras? Dá para fazer isso. E no segundo tempo aí não. De novo, o Flamengo dominou. O Flamengo foi, sim, protagonista no jogo. E outra vez o Arrascaeta resolveu. Ele que é, nessa temporada, para mim, de longe, o melhor jogador em atividade nas Américas. E outra vez ele demonstrou que realmente está em grande momento. Tomara que ele chegue assim à Copa do Mundo, porque, a bem da verdade, ele já foi para os 2 últimos mundiais, não conseguiu jogar com grande frequência, uma pena para a seleção uruguaia. Eu acho que houve muita teimosia em relação a ele, porque ele é um cara com talento diferenciado. E certamente o Flamengo é também o favorito para enfrentar o Pirâmides. Flamengo, então, com essa vitória importante sobre o Cruz Azul, Flávio Prado. 2-1. Segue vivo na busca pelo título intercontinental. Então, o Flamengo teve um momento, depois que ele fez o gol, ele teve alguma dificuldade. O Cruz Azul teve um gol bem anulado, um pouquinho antes do gol que valeu. Estava pressionando, estava atacando, e depois o Arrascaeta, em mais uma jornada inspirada, o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, acabou fazendo o segundo gol e o Flamengo conseguiu a vitória. O Flamengo era favorito por todas as condições que estavam acontecendo. O Cruz Azul vinha de uma decisão importante no sábado, onde perdeu, né? O Flamengo já estava tranquilo, pensando nessa viagem. O Flamengo está bem, está vivendo um momento bem legal. Felipe Luiz muito bem com a equipe. O
técnico do Cruz Azul pressionado. Enfim, havia uma série de circunstâncias que levavam o Flamengo a ter algum favoritismo. Embora os dois times se equivalham, veio a diferença através do Arrascaeta. Agora o Pirâmides, o Luiz Henrique deu uma curiosa entrevista hoje, dizendo que ele prefere jogar com o Pirâmides. E aí ele faz muitos elogios ao Flamengo. Ele fala assim, prefiro jogar com o Pirâmides que eu não conheço do que jogar com o Flamengo. Não que ele demonstrasse temor, mas ele falou, o Flamengo tem bom time, tem um técnico que trabalha bem a bola, trabalhou bem no Mundial, gostei do que vi e tal. Então eu prefiro pegar um time que eu não conheço, que é o Pirâmides, que também pode ganhar da gente, tal. Até comentou sobre isso. Mas realmente o Flamengo deixou boa impressão nesse jogo. E não é toda hora que time brasileiro, time da América do Sul chega lá e encara o primeiro jogo. Pelo contrário, né? Quase 50-50. Metade ganha e metade perde. Mas hoje o Flamengo mereceu o resultado, sim. Não chegou a correr risco de perder o jogo, não. E o Luiz Henrique já tinha falado também que teve contato com os times brasileiros no Mundial de Clubes, na Copa do Mundo de Clubes agora no meio do ano, né? Então sabe o que eles podem entregar também. E perdeu pro Botafogo, né? Por 1-0, querendo ou não, perdeu para o Botafogo. Não valia título, mas uma derrota marcante para a equipe do Botafogo. Bruno Prado, Flamengo então segue vivo, está na semifinal, agora enfrenta o Pirâmides e mais um título na conta de Felipe Luiz, o Derby das Américas. O Felipe tem seus títulos realmente relevantes. Não dá, né? Não dá para considerar esse título, não tem como. E a Taça Guanabara, ele foi campeão da Copa do Brasil, Carioca, Brasileiro, Libertadores, que é muita coisa, né? Que já é sensacional. O Flamengo, o primeiro tempo foi complicado, no primeiro tempo foi bem complicado, até um ritmo lento no jogo, e o Cruz Azul conseguiu ficar bastante com a bola, que, ao contrário do que eu falei aqui do Cruzeiro, o Cruzeiro não é um time que gosta de ficar muito com a bola, o Cruzeiro ele até prefere não ficar tanto com a bola, pegar, acelerar e chegar rápido no gol do adversário. O Flamengo é um time que quer ficar com a bola, é uma outra proposta, e o time mexicano também gosta de ficar com a bola, e o Cruz Azul conseguiu ficar mais com a bola no primeiro tempo, e para o jogo do Flamengo é importante ter a bola no pé. E no primeiro tempo ele teve dificuldade para ter a bola. E o empate acho que ficou justo. E o gol do Flamengo é um erro individual ali do jogador do Cruz Azul. E o Cruz Azul conseguiu construir o seu gol, um rebote, um belo chute do ala direito lá, o Sanches, e o Cruz Azul empatou. Então o primeiro tempo foi um jogo para empate mesmo, um jogo igual. No segundo tempo o Flamengo conseguiu melhorar, principalmente a marcação, né? Para você ter a bola, você tem que retomar a bola rápido. E o Flamengo melhorou isso, né? A marcação pós-perda, perde a bola, aperta, recupera. Aí o Flamengo conseguiu impor mais o seu jogo. O Arrascaeta é um cara muito decisivo, já tem mais de 20 gols na temporada. Essa temporada ele é um atacante mesmo, ele é um segundo atacante, muito mais atacante do que meia, e para o atual momento da carreira dele é importante. E na parte física também, o Arrascaeta esse ano consegue jogar muito mais do que jogou em temporadas anteriores. Um ótimo trabalho feito aí pelo pessoal do Flamengo em relação ao Arrascaeta, que sofria muito com lesões musculares, esse ano está jogando bastante e decisivo. Ele é o cara diferente do Flamengo, ali no meio para frente, ali da parte de meio e ataque, ele é o cara que decide jogos, e hoje outra vez decidiu, o Flamengo passa, mas assim, foi um jogo, primeiro tempo bem complicado. Agora joga de novo, sábado, uma maratona, parte física pode pesar e pega outro tipo de adversário. Agora ele pega um adversário que não faz a mínima questão de ficar com a bola. O Pirâmides, ele ganha a Copa Africana, derrota times mais fortes que ele, na final derrota o Mamelodi lá da África do Sul, que é um time que gosta de ter a bola, como a gente viu no Mundial de Clubes. O Al-Ahly do Egito, que é o grande time da África, também caiu nessa competição, e o Pirâmides ele joga no contra-ataque. O Pirâmides é um time que vai deixar a bola com o Flamengo, vai defender e tentar jogar no contra-ataque, bem diferente do Cruz Azul. É outro tipo de jogo, é outro tipo de desafio. Claro que o Flamengo é favorito, é um time melhor, é favorito, mas vai ser um jogo em que o Flamengo vai ficar com a bola, isso é bom, o Flamengo gosta de ficar com a bola, mas vai ter que achar espaço numa defesa bem fechada. Olha, nesse debate, nesse papo sobre o Derby das Américas, a Copa Challenger, serem títulos ou não, tem a participação da nossa audiência aqui, o José Marcos dos Santos mandou aqui, só uma observação, esse troféu, e com relação ao Derby das Américas, é maior que o da Supercopa e o da Recopa. Se a gente tirar não tem que tirar da conta o fato de que para jogar o Derby das Américas tem que ganhar a Libertadores. É um troféu quartas de final, né? É um frufru ali da FIFA para tentar dar uma importância maior para uma fase de quartas de final. Fala bem a verdade. Eu nem discuto a comparação dele, mas uma coisa que eu concordo é que a Supercopa do Brasil e a Recopa Sul-Americana são dois amistosos com taça também.
Também são amistosos com taça. Fazem uma festa. Isso é verdade. São amistosos com taça também. Esse troféu, ele tem um significado tão grande que se o Flamengo perder o jogo contra o Pirâmide, ele vai ter prejuízo na competição. Com esse troféu e tudo. Ele ganharia, se tivesse perdido hoje, 1.200.000 pela participação. Não paga nem o avião fretado. É verdade. Para que o Flamengo tenha algum retorno, qualquer time, né? Ele tem que jogar pelo menos 3 jogos. Se você fretar um avião, que é o mínimo que se espera de um time do porte do Flamengo. Então, ele precisa participar, mesmo que venha perder a final para o Paris Saint-Germain, ele já teria lucro. Então, quer dizer, ele tem prejuízo e traz um troféu. Traz uma lata junto. Não adianta nada. Isso é uma bela de uma bobagem. O PH veio falar aqui no meu ouvido que é como se fosse uma recopa entre a CONCACAF e a Comebol, querendo justificar. Mas como tem a Recopa Libertadores Sul-Americana. Sim, mas dentro de um contexto em que, para além de um troféu, ele é uma quarta de final. É isso. Ele vai numa classificação. Ele é uma quarta de final que meteram uma taça. Exatamente. Ele é uma quarta de final. E a próxima é uma semifinal que meteram uma taça também. Mas aqui é sempre perigoso, né? Que daqui a alguns anos quem ganhar esse troféu das Américas, se um dia tiver uma Libertadores ou uma competição sul-americana unificada, pode acontecer um dia da Comebol e a CONCACAF formarem um campeonato das Américas, uma Liga das Américas aí, capaz de um dia alguém pedir isso aí como reconhecimento. É verdade. É verdade. Principalmente se for um time de verde e branco, que adora um fax, uma unificação, sem citar nada. Mas se é o Palmeiras que ganha hoje, amanhã já entra como já pleiteava alguma coisa aí. Eu ia perguntar pra você, Piper, se você sabia que time era esse que ele tava falando, até citar o nome. Né? Por exemplo, quem ganhou o que se chamava lá na Europa antigamente de Intercontinental nos anos 60... Nos anos 80, nos anos 70, reivindicou que isso se tornasse mundial. A FIFA foi lá e chancelou. Então, tudo pode mudar, né? Isso aí eu não discuto. Vamos ver se essa não fui eu, aquele que começou. É verdade. Essa foi, eu só lançou e fez o gol, né, pô? Essa foi digna de pai para filho. Mas, cara, tem uma coisa. Se o Flamengo ganhar esse negócio aí, eu acho que ele pode reivindicar, sim. Se ele ganhar do Paris Saint-Germain. Lógico. Mas se ganhar do Paris Saint-Germain, é campeão mundial. Não, aí é mundial. É campeão mundial, gente. Todos os campeões mundiais que nós tivemos, sempre, eles ganhavam do time da Europa. Nem precisava. Dispensava o jogo com o Cruz Azul, dispensava o jogo com o Pirâmide. Se ele fizesse um jogo só, como foi São Paulo e Liverpool, os 3 títulos de São Paulo foram assim. O terceiro não, o terceiro já tinha semifinal. Teve semifinal, é verdade. Mas o Santos, apenas o Santos, né? Quando ele foi campeão mundial, ele ganhou do Benfica 2 vezes, foi lá e cá. Foi cá e lá, né, na verdade. E ganhou do Milan. Ganhou do Milan, que foi lá, ele jogou, foram 3 jogos. Perdeu lá, ganhou aqui, depois ganhou a eleição. Mas era um time só. Um jogo, um adversário só. Então, e aí o Internacional, quando ganhou do Barcelona. O Olímpia do Paraguai, 79. Exatamente. Então, sem dúvida, essa parte inicial, teoricamente, é até dispensável. Para títulos, assim, eu acho que ela tem muito a ver com o peso que a competição ela tem quando ela está rolando. A Copa Intercontinental, o Mundial, o jogo único, eu nasci em 85, então eu lembro o futebol dos anos 90. Assim, aquele jogo único no Japão, no fim do ano, aqui ele sempre foi tratado como um mundial. Quem vencesse era o campeão mundial. O peso dado era esse. E, claro, as coisas mudam. Na época, ninguém estava preocupado se tinha o time da CONCACAF, da África, da Ásia, porque, assim, ou podia até ser um preconceito por parte de sul-americanos, europeus, mas ninguém considerava. E as coisas vão mudando, vão evoluindo. A Copa do Mundo já não contou com todos os continentes também? A Copa do Mundo, a primeira de 1930, ela foi quase uma Copa América. Sim. Se olhar, muitos europeus não quiseram vir para cá, 13 seleções. Desculpa, a de 50 teve 13. A outra, a de 30, acho que teve até um pouco menos, 12 ou 11, né? E só 4 a de 30 só saiu porque tinha um time chamado Ploiesti na Romênia. Quando eu fui à Romênia, até fui conhecer esse time. E era um time que jogava futebol, era uma indústria petrolífera. Ele jogava futebol, a maioria nem jogava e tal. E o irmão da senhora que era muito chegada ao rei e tal, ela era amante do rei. Ela era amante do rei. E aí
precisavam juntar times para vir para a Copa. E aí eles queriam muito jogar, mas as empresas não queriam dispensar, porque era quase um mês para ir, um mês para voltar, de navio. E aí eles pediram, por favor, para ela interferir junto ao rei, para que interferisse para a empresa, para que eles pudessem ser liberados. Porque se a Romênia viesse, a Iugoslávia, que era a grande inimiga esportiva, viria também. E foi o que aconteceu. Então eles liberaram o time do Ploiesti para disputar, graças à influência dessa senhora, que é a primeira dama do futebol. Então, graças a ela, claro. Aí vieram, os romenos vieram, os jugoslavos, aí virou Copa, porque corria o risco de não ter a Copa. De não ter, pela distância. Imagina vir da Europa para cá em 1930. Era um negócio de maluco, né? Era uma coisa assim, nossa. E eram amadores. Então as empresas tinham que liberar o cara. O cara ficava sem receber, ou era demitido, então, enfim. Era uma coisa completamente acho que você tem que dar o peso que a coisa tem na época, que o Corinthians que jogou hoje. O título paulista do Corinthians de 77, ele sempre será importante. Mesmo que daqui a pouco não exista mais o Campeonato Paulista. Sim. Naquele momento foi o título mais importante, talvez até hoje seja, mesmo com o Mundial, com o Libertadores. Posso garantir isso, né? Bruno. Posso o garantir. mais importante da história do Corinthians. O maior título da história do Corinthians é o Campeonato Paulista de 77, disparado. Assim, disparado. A nossa Avenida Paulista aqui parou por 24 horas. Para que pudesse retomar a vida normal. Tinha um narrador maravilhoso chamado Zé Italiano, na Mesa Redonda, que já era sucesso naquela época. Ele teve que subir na laje aqui do prédio da Jovem Pan e pedir para a torcida ir embora. Eles fecharam a Avenida Paulista. O São Paulo ficou dividido no meio. Eu morava na Penha, passei no Morumbi, eu não conseguia passar. A cidade foi dividida no meio. Não foi uma festa, foi assim, o país parou, porque estava tudo parado, já tinha acabado tudo. Hoje tinha aquele jornal Cor-de-Rosa do Rio de Janeiro, como é? Jornal dos Esportes. Jornal dos Esportes. Foi capa do Jornal dos Esportes. Naquela época, a rivalidade entre São Paulo e Rio era um negócio impressionante. Até ali foi capa. Foi um negócio assim, parou o país. Então, o gol mais importante da história do Corinthians é o gol do Basílio, 13 de outubro de 77. Foi um dia mágico, foi uma coisa espetacular. Porque além da fila, o estadual tinha um peso que hoje não tem. Muito grande. O estadual de hoje também não dá pra... aquilo era paulista, hoje também é paulista, é igual. Não é igual. Não, nem de longe. Então você tem que levar muito em conta o que é a época. E esse jogo do Flamengo, foi por isso que entrou no assunto, hoje ele é um jogo de quartas de final. Ninguém considera isso aí um título interamericano, sei lá o quê. Então, se daqui a uns 50 anos alguém, olha, reconhecer os títulos lá como um título interamericano, um título das Américas. Não, ninguém considerou. O que vale o que é da época. E na época ninguém considerou. É um duelo de quartas de final. É um negócio perigoso, porque até o Uruguai, por exemplo, que a gente citou aqui, quer reconhecer título de Jogos Olímpicos como Copa do Mundo. Que era o Mundial, realmente, mas era o único campeonato que existia, mas não era Mundial, era Jogos Olímpicos. E é igual o título que o Infantino deu pro Trump, né? É verdade. O Prêmio Nobel da Paz da FIFA. Porra! Não existe. É palhaçada, é circo, né? Então... É um negócio impressionante. Olha, Fábio Piperno, então a gente estava falando do Flamengo aqui, o Flamengo então classificado para essa semifinal, o jogo que acontece no sábado contra o Pirâmides do Egito, a última etapa antes de chegar à grande decisão contra o Paris Saint-Germain, agora nesse novo formato, então o europeu só espera, só aguarda para ver quem vem para enfrentá-lo em busca do título mundial de clubes.